Deixa eu falar um pouquinho de política por aqui, turma. São 3 horas e 21 minutos. Vamos para o Brasil aqui agora. Deixa eu trazer um tema aqui para nossa discussão, porque neste final de semana saiu uma notícia, meu querido amigo Mano Ferreira, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia agir e retirar Tabata Amaral da disputa para a Prefeitura de São Paulo. Eu quero entender se isso aí procede, meu amigo. Olha, primeiro, não seria a primeira vez do Lula intervindo na política, na dinâmica interna do PT ou de partidos aliados em busca do seu interesse nacional. Um caso emblemático, eu posso falar, é de Pernambuco, quando Lula interviu para barrar a candidatura de Marília Reis, que seria candidata pelo PT, em nome de uma aliança com o PSB, que, por sinal, é o partido da Tabata Amaral. Então, eu não ficaria surpreso com essa tentativa do Lula. Agora, o que estão ventilando aí é que o Lula poderia oferecer o Ministério da Ciência e Tecnologia para a Tabata, visto que ela tem toda uma pauta de educação, que ela poderia, obviamente, colocar essa pauta em prática nesse ministério, ou seja, ficaria bom mais ou menos para todo mundo. Eu cheguei a conversar com alguns integrantes da pré-candidatura da Tabata Amaral que rechaçaram isso por completo. Disseram que ela, em momento algum, vai assumir nenhum ministério. Pois é, aí eu acho que entra o ponto do o que deseja a Tabata e o que deseja o PSB. Deseja consolidar, de fato, uma posição de satélite do PT e do presidente Lula, ou deseja iniciar um movimento de uma possível alternativa dentro do campo da centro-esquerda ao que representa o PT. Se o PSB deseja qualquer forma de independência, de tentar se mostrar como uma alternativa que pode romper a polarização, o que vale resgatar já foi plano do PSB lá atrás, na época do então governador Eduardo Campos, que desejava ser candidato a presidente, que chegou a ser candidato à presidência da República e morreu no meio da campanha, naquele trágico acidente que todos lembram. Ou seja, o PSB tem um desejo antigo de poder representar uma alternativa de centro-esquerda que se confronte com o PT. A questão é, colocarão isso em prática agora ou vão se contentar em ser apenas um satélite dentro do projeto governista? Eu acho que essa é a grande pergunta. Se o PSB deseja de fato ter protagonismo, vai bancar a candidatura de Tabata na maior cidade da América Latina. Eu acho que o PSB está um pouco machucado, politicamente falando, né? Tiveram várias derrotas. Perdeu espaço no governo federal. Agora, Paulinho, a gente já vê essa notícia sendo aventada há algum tempo, de que poderia ser oferecido um ministério para a Tabata. Falaram até no Ministério da Educação, agora Ciência e Tecnologia, e até agora ela não teve nenhum posicionamento enfático sobre isso. Será que ela está em dúvida se eventualmente poderia aceitar? O posicionamento dela foi lançar a pré-candidatura, né? Mas o ponto é o seguinte, se ela quer ser candidata, se ela vai ser candidata, ela diga, olha, podem me oferecer o ministério que for, eu vou ser candidata, isso não retirará minha candidatura. Então tá faltando esse posicionamento dela. Você sabe, então, mas aí que tá, aí eu discordo de você num ponto, isso não depende dela, né? Eu ia falar. Não é? Concordo, Paulinho, eu ia falar... Não é ela que dá a legenda pra ela. Não, depende dela aceitar ou não o ministério, por exemplo. Não, mas se você não recebeu o convite, como é que você vai falar, Renato Batista? Paulinho, eu concordo com você que na política a decisão de você ser candidato ou candidata não é uma decisão individual. É a decisão de um grupo. Ela não se posicionou, provavelmente, porque não existe uma deliberação intrapartidária para falar, vai lá na televisão e se posicione. Agora, na minha avaliação política, ela aceitar agora qualquer ministério, seja educação, ciência, tecnologia, qualquer, é o suicídio político. Primeiro, pelo ponto que o Mano já colocou aqui pra gente. É exatamente o enfraquecimento do partido de não se posicionar como uma alternativa futura, inclusive para as futuras eleições gerais. E segundo, dar o ministério hoje, a gente sabe que amanhã retira-se o ministério. Então, foi, Opê? O que você tá nervoso aí, Opê? O PP tá nervoso. Você me desconcentra um pouco, eu tava prestando atenção aqui na Luciana e você ficou fazendo um monte de gesto. O que é?
Não, o que é mais relevante? Perder as eleições de São Paulo ou ter o Ministério da Importância da Ciência e Tecnologia? Ah, você já está querendo fazer articulação. Eu acho que... Já está querendo que ela aceite. Entendi. Eu não, Pepe. Eu faria outra ela pergunta. se posicionar como o que é mais importante? Crescer o seu apoio popular, que é a fonte de todo poder político, ou ter o poder dependendo exclusivamente do desejo de Lula? Não, assim, são duas coisas diferentes. Veja, o PSB começou... com inteligência artificial. Vamos lembrar uma coisa. O PSB começa o governo Lula com um espaço muito maior do que tem hoje. Então, o que é que impediria o Lula de dar como prêmio de consolação ao partido e daqui a pouco retira de novo? Isso é o que o Lula tem feito sistematicamente há 30 anos no campo da centro-esquerda. Exatamente. Essa é o que tem a cabeça cortada para a eleição, ele tira o ministério. Essa é outra É o que foi feito com o Ciro Gomes, essa é outra conversa. O Ciro sofreu com isso. Essa é outra conversa. Assim, deixa eu só entender. Você defende que o Lula faça um convite para a Tabata, que ela vire ministra? A questão é a seguinte. Eu sou crítico dessa postura do PT e do Lula de buscar a qualquer preço e a qualquer custo a hegemonia da esquerda. Qualquer nova liderança que surja, Lula vai lá e coopta, né? Isso eu sou contra e eu discordo. Eu discordo. Eu acho que o Lula, eu acho que o Lula é inconfiável em relação à formatação das alianças políticas. Ele traiu o Ciro Gomes, traiu o Márcio França e para ele trair a Tabata é um pulo, né? Agora, não dá para negar que objetivamente, quando você olha o cenário, o Ministério da Ciência e Tecnologia é o ministério talvez mais importante que tenha na base do PSB. É mais importante que o Ministério de Portos e Aeroportos do que foi dado a Márcio França. É muito mais importante... Já perdeu, né? Esse ministério está com o PCdoB. Sim, agora está com o PCdoB. Mas é mais importante... Não, o de Ciência e Tecnologia hoje... É o mais importante. Tá PCdoB, ministra Luciano. E é um dos ministérios mais importantes, porque dá para você pensar na industrialização do Brasil por meio da ciência, dá para você pensar... Não é a agenda. Não é a agenda do PSB e da Mas dá para você criar uma agenda... industrialização. Dá para você criar uma agenda que coloque a Tabata em holofote e ajuda ela a ter apoio popular daqui a 4 anos também. Tão forte quanto participar das eleições. A oferta do Ministério das Ciências e da Tecnologia para a Tabata é ainda mais ofensiva, porque ela disse que gostaria, que só assumiria o Ministério da Educação. Eles sequer ofereceram o ministério que ela sinalizou. Mas, Cássio, ciência e tecnologia, dá para você trabalhar com o Ministério da Educação e fazer projetos transversais. É um pulo também. Posso ser sincero? Eu acho que ela não topa esse ministério. É um ministério se for oferecido, hein? Eu também acho que não. Eu também não acho que topa, porque o voto tá quando você se apresenta pro seu eleitorado. Mas você vai ter vitrine, Lu. As urnas, não, mas... Você vai ter vitrine pra caramba. Mas eu acho que a educação, ela toparia. Da educação, agora, poderia dar maior visibilidade pela identidade do trabalho no ministério com a atuação política dela. Mas ela vai migrar hoje do legislativo para o executivo, que é muito mais burocrático. Mas isso depende dela, Lu. Isso faz do mais burocrático, não. Do eleitorado. Entenda o seguinte, o presidente Lula pode fazer um convite para a Tabata? Pode. Mas ele também pode fazer um convite para o presidente nacional do PSB. E ele inviabiliza completamente a Tabata. Ele pode fazer um convite para o Márcio França. Mas pode chegar e falar, Márcio França, eu vou te dar agora um ministério forte. Um elemento dessa equação é sabe que o Márcio França não está satisfeito nesse ministério, politicamente falando. Há uma força muito grande de Pernambuco no Diretório Nacional do PSB. O Carlos Siqueira e toda a família Campos, que hoje tem a gente pode falar, uma aliança à moda antiga com a Tabata, porque a Tabata é namorada do João Campos, prefeito do Recife. Ou seja, é uma briga partidária mais complexa do que parece à primeira vista. A Tabata não está sozinha nessa disputa partidária. E outro ponto, do ponto de vista do Alckmin, que é vice-presidente da República e, portanto, ocupa um papel estratégico na política nacional. E também ministro. O que é mais interessante para ele é ter o PSB com uma força que seja capaz de alguma forma, representar algum tipo de ameaça eleitoral ou ter um ministério a mais de ciência e tecnologia. Está considerando que o PSB vai muito bem nas eleições, está considerando. Posso acrescentar um elemento, mano?
Dois elementos, na verdade. O Alckmin foi cobrado publicamente pelo Lula essa semana. O Lula expressamente disse numa reunião com outros ministros sobre a situação da cidade de São Paulo. E o Alckmin não tem escondido nas suas movimentações um desejo de voltar a disputar o governo do estado de São Paulo. Então, politicamente, a participação da Tabata e o fortalecimento do PSB em São Paulo é interessante para esse projeto. Agora então, posso fazer uma pergunta para o Acácio? Por favor, rapidinho. Acácio, e se na negociação colocarem como o pessoal colocou para a Prefeitura de São Paulo? Lula, eu aceito abrir mão da Prefeitura de São Paulo e você me apoia como candidato a governador do... Mas eu acho que isso já vai acontecer para, eventualmente, o PT não tem uma força, um candidato natural ao governo do estado de São Paulo. O Alckmin com o PSB acabaria suprindo essa lacuna. Ou seja, eu consigo ver que pode ter um acordo para o PSB e o PT para tirar a Tabata da disputa que fortaleça o PSB no estado de São Paulo. Eu não sei se o Alckmin ficaria tão refém de uma promessa. Eu acho o seguinte, a nossa audiência, ela precisa entender alguns prazos importantes que existem nesse ano. E um dos prazos é o prazo de filiação partidária, que, se eu não estou enganado... Dia 6 de abril. Me corrija, dia 6 de abril. Então é o seguinte, para vocês que estão nos assistindo agora e nos ouvindo, entendam, até 6 de abril, um candidato a prefeito ou a vereador, ele pode sair de um partido e ir para o outro. É permitido isso na legislação eleitoral. O vereador não pode migrar quem tem mandato. Causa. Sim, quem porque senão mandato. dá infidelidade. Sim, mas quem é candidato a prefeito pode fazer essas trocas. Então, até o dia 6 de abril, o candidato, ele tem muito mais força do que depois do dia 6 de abril. Porque o que acontece? Quando passa esse prazo de 6 de abril, o candidato, ele é um dependente de um dirigente partidário. De um cara só que tem um negócio chamado caneta. Se aquele dirigente partidário quiser dar a legenda para o cara, para ele ser candidato, ótimo. Se não, na hora ele tira. Então, são jogos que vão ser jogados com regras completamente diferentes. Hoje, eu vejo uma Tabata fortalecida. Depois do dia 6 de abril, aí que eu acho que a gente vai ver se essa força que a gente está falando aqui agora, do ponto de vista partidário, ela vai se manter. Porque o desafio é esse. E tem um elemento a partir da sua fala, Paulinho, que o PSDB de São Paulo, que vive toda uma confusão, namorou em alguns momentos, paquerou em alguns momentos a Tabata como candidata do PSDB na cidade de São Paulo. Acho um movimento difícil, mas até o dia 6 de abril é um movimento plausível, é um movimento possível. Ô, Acácio, então ela tem essa carta na manga. Por isso que eu acho que até o 6 de abril nada acontece. Não vai ter convite para ministério, não vai ter absolutamente nada. Exatamente por conta dessa questão da dependência. Ela vai ser 100%, ela e todos, né? Todos os candidatos vão ser 100% dependentes da estrutura partidária. E aí a gente não sabe o que sai disso. Pediu, Kawaguchi? Concordo com essa tua explanação sobre a dependência da estrutura partidária, até porque se a gente pensar qual que é a estratégia do PT... Nas eleições anteriores, eles queriam sempre lançar os candidatos próprios. E agora, principalmente agora nas grandes capitais, eles estão fazendo alianças, eles estão apostando em alianças. Então, concordo contigo. Eu acho que, nesse momento, o candidato vai ficar completamente sujeito aí à estrutura partidária e a acordos que não, de repente, eles não englobam apenas São Paulo, eles são acordos nacionais, eles são acordos de partidos que fazem nacionalmente. Então, concordo totalmente contigo, eles perdem, eles gozam dessa independência, dessa força política agora, mas depois que as alianças forem feitas, a coisa já vai ficar muito mais engessada. Agora, o que eu estou entendendo dessa movimentação é que o próprio presidente Lula entendeu que a Tabata pode causar um estrago, é isso, mano? Porque pode, a gente tá falando, veja, o Guilherme Boulos é a liderança de esquerda mais radical entre as principais lideranças de esquerda no Brasil. Então a gente tá falando numa cidade cosmopolita como São Paulo, que tende ao centro historicamente. Falar de disputar a prefeitura, um cargo majoritário, com um quadro tão radical e tão historicamente vinculado a essa visão mais intolerante da esquerda, como é o caso de Guilherme Boulos... Já foi no passado. Ele está tentando, fazendo um esforço muito grande
de moderação da sua imagem. E aí ninguém pode negar que ele tem um esforço de marketing de suavizar a sua imagem. Agora, o esforço de marketing é uma coisa, isso emplacar. E o conteúdo político dele moderar é outra completamente diferente. E aí imagina o seguinte... Alguém consegue imaginar Geraldo Alckmin subindo num palanque para dizer votem em Guilherme Boulos? Mas é igual o Geraldo Alckmin com o Lula. Voto muito pior do que o Lula. Eu não acho. Muito. Eu imagino. Não tem limite, mano. Aliás, hoje em dia é até normal imaginar. Não tem limite. Chama Boulos de radical, cara. Que radical o quê? Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Super moderada, super moderada. Vocês acham que o Boulos bateu o teto na questão da intenção de voto? Porque ele tem hoje cerca de 33? 1/3, basicamente, aí da intenção de voto da cidade de São Paulo, né? Vocês acham que é o teto? Eu não acho que é o teto, acho que, inclusive, ele é o favorito para ganhar a eleição. Infelizmente, do meu ponto de vista. Primeiro turno, claro. Depende, se não tiver a Tabata como candidata, alguma porcentagem das intenções de voto que ela tem deve migrar para o Boulos, como também deve migrar para outros candidatos. E aí, Acácio? Eu acho que pro primeiro turno ele bateu o teto e essa construção, essa tentativa de desconstrução da campanha da Tabata é exatamente nesse sentido do que o Renato disse. Você acaba trazendo uma parte do eleitorado da Tabata para o Boulos, a contragosto, mas você traz, e você acaba dividindo também com outros candidatos de centro até centro-direita esses votos da Tabata.